Olá, turma. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Hum, vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos ótimos. Pegaram o material de vocês? Quando eu falo preparados para mais uma aula de língua portuguesa, é que gostaria de saber se vocês estão com o material em mãos. Vocês pegaram seu lápis, seu caderno, seu livro de português, procuraram um lugar aconchegante, um lugar silencioso para assistir à aula, para entender do assunto que nós iremos tratar na nossa aula hoje de português. E aí, pegaram, não foi, o material de vocês? Espero que vocês estejam todos bem e vamos dar início a mais uma aula. Então, gente, hoje vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa, português, e o tema da nossa aula de hoje é a acentuação das palavras paroxítonas e das palavras proparoxítonas. Então, vocês irão abrir o livro de vocês na página 115 e na página 116 do livro de português, que o tema da nossa aula é a acentuação das palavras paroxítonas e das proparoxítonas. Então, preparados? Vamos lá dar início? Acentuação das palavras paroxítonas e das palavras proparoxítonas. Então, gente, para a gente entender um pouquinho, né? Então, a sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica, né? De acordo com a intensidade com que são pronunciadas, as sílabas podem ser tônicas. Então, pode ser tônicas ou átonas. Então, a sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase. Então, o que é que quer dizer ênfase? A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais forte. É aquela sílaba que a gente fala que ela fica mais forte. Então, assim, a chamada sílaba átona é a que possui menos intensidade numa palavra. Então, a sílaba tônica é a mais forte e a sílaba átona é a mais com menor intensidade, é a mais fraca, vamos dizer, né? Vamos colocar assim, a tônica é a mais forte e a átona, que é menos intensidade, é a mais fraca. Então, alguns exemplos de palavras que têm a sílaba tônica e as outras são átonas. Então, a sílaba tônica é a que a gente pronuncia com maior intensidade. Então, aqui na palavra abacaxi, abacaxi, xi é a sílaba tônica e as outras são o quê? Átona. Que é abacaxi, x, xi é a que a gente pronuncia com mais ênfase, com mais forte. Urubu, o bu é a tônica e as outras são átonas. Animal, mal, animal. A gente pronuncia, né? Mal é a sílaba tônica e as outras são átonas. Telefone, telefone, telefone. O fó é a tônica e as outras são o que, gente? Átonas. Relâmpago. Então, lã é a tônica, é a que a gente pronuncia mais forte. E a outra são átonas. Então, nos exemplos acima, podemos notar que nem sempre a sílaba tônica é acentuada. Portanto, é importante estar atento às regras de acentuação das palavras para não se cometer o erro de colocar acento onde não há. Então, nem sempre a sílaba mais forte ela é acentuada. Então, por isso que é importante prestarmos atenção nas regras de acentuação das palavras para não cometer o erro de colocar acento aonde não tem. Então, sílaba tônica é a mais forte, que nem sempre ela vem
com acento, e a com menos intensidade, a mais fraquinha, é a sílaba, são átonas. Então, passando aqui. Então, como, né, é o nosso tema da nossa aula de hoje, é a acentuação das palavras paroxítonas, então vamos ver quais são as palavras paroxítonas que são acentuadas. Então, palavras paroxítonas. Acentuamos as paroxítonas terminada em L, em N, em R, X, I, OIS, U, OUS, PS, AN, OANS, AN, OANS, OUNS e ONS. Um exemplo, lavável, pólen, repórter, tórax, lápis, bônus, bíceps, ímãs, sotão, álbum, nêutrons. Então, são exemplos de palavras paroxítonas que são acentuadas. Então, e as paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S, também são acentuadas. Então, quais são as paroxítonas terminadas em ditongo orais, seguido ou não de S, que também são acentuadas? São exemplos: vácuo, insônia, subúrbio, farmácia e cáries. Então, são exemplos de palavras paroxítonas que são acentuadas. Então, mais uma regrinha de acentuação, que como nós estamos, o tema da aula é a acentuação da paroxítonas e da proparoxítona. Então, proparoxítonas são todas acentuadas, né? Que é um exemplo: Júpiter, ótimo e flácido. E as paroxítonas, todas são acentuadas, exceto as terminadas em A, em E, em O, em ENS e AN, seguidos ou não de S. Exemplo: palha, peixe, caldo, vierem ou falarem. Então, são exemplos de palavras proparoxítonas, que são todas acentuadas, as palavras proparoxítonas, e a paroxítonas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em, ENS e AN. Então, passando no livro de vocês, para a página 115 e 116, vamos ver o que pede. Vamos lá na página 115 do livro didático de língua portuguesa. Então, no 1, releia um trecho do artigo de opinião, consumo sustentável. Você já leu, né? Anteriormente, nas aulas anteriores, esse artigo de opinião, o artigo de opinião, consumo sustentável. Então, vamos ver o trecho. Visando reverter essa situação, surgiu a proposta de consumo sustentável. Então, quais palavras paroxítonas estão presentes nesse trecho? Visando essa, consumo e sustentável. São essas palavras que são as palavras paroxítonas. E entre essas palavras, qual é a única que recebeu acento gráfico? Quais foram essas palavras que foram acentuadas? Quais foram elas? Só a palavra sustentável. Só a palavra sustentável que recebeu acento gráfico. Então, no quadro a seguir, foram escritas apenas palavras paroxítonas. Leia e responda as questões. Então, no quadro, foram escritas palavras paroxítonas. E todas as sílabas tônicas dessas palavras paroxítonas receberam acento gráfico. Todas as sílabas que a gente pronunciou mais forte dessas palavras que estão aí no quadro, elas receberam acento gráfico? Todas? Não, não é? E, observando as terminações dessas palavras, o que é possível concluir
sobre a acentuação das palavras paroxítonas. Então, o que é possível concluir, observando as terminações dessas palavras, que as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, que a gente já leu antes, i, ou is, es, x, n, ao, ou as, a, ou aos, ps, r e uns são acentuadas. Então, todas essas palavras paroxítonas terminadas em ditongo, terminadas nesses ditongos, elas são acentuadas. E na página 116, vamos lá, gente. Então, no livro de vocês tem, né? Quadrinho verde que está indicando, são acentuadas as palavras paroxítonas, terminada em IS, em ão, em a ou as, ãos, ão ou ãos, e ditongos, que são uns, i, n, ps, r, x e us. Nós já falamos anteriormente. Então, releia com relação. Vamos lá, gente. Releia outras palavras retiradas do artigo de opinião consumo sustentável e responda às questões. Então, essas palavras desse quadro foram tiradas do artigo de opinião consumo sustentável. Então, que palavras são essas? Hábitos, ecologia, ecológica, elétrica, prática, política, plástico e árvores. Então, com relação à posição da sílaba tônica, qual é a classificação dessas palavras? Quais são as classificações? Elas são proparoxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica dela é antepenúltima e todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Não é isso? Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. E quanto à acentuação gráfica, há alguma semelhança entre essas palavras? Sim, porque todas essas palavras e todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Por hoje é só. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima aula.